Neste momento que eu estou falando com vocês aqui, sábado, dia 29 de dezembro, são 14 horas e 36 minutos. E faltam poucas horas para a posse do presidente Jair Bolsonaro. A mídia, de um modo geral, está dando relativa importância para essa posse neste final de semana aí. Acho que devia dar mais importância ainda. De qualquer maneira, alguns jornais, como a Zero Hora, que é o mais importante aqui do Rio Grande do Sul, ele já está circulando, a edição de sábado e domingo, porque agora só sai aqui em Porto Alegre, não tem jornal mais no domingo. Então o jornal é sábado e domingo. Está aqui, ó, o Jornal Zero Hora, que é o principal da RBS, né? Um ano para dar o que falar. Eles pegaram 18 jornalistas deles que estão analisando fatos na área política e na área econômica que consideram os mais relevantes. Agora é a hora de balanço aí, né? Os jornais não cansam de fazer balanço, né? Outro título é lá, Encontro mira futuras parcerias aí. É o primeiro-ministro de Israel, que já está no Brasil para posse, o Benjamin Netanyahu, e o Jair Bolsonaro, né? Esse Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo a chegar aqui no Brasil para a posse do Bolsonaro, que vai ser só na terça-feira. Ele vai ficar vários dias aqui. E está apostando muito na parceria com o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro já deu várias demonstrações de que o seu governo privilegiará as relações com Israel. E não se trata apenas de uma decisão ainda não tomada de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv, a capital de Israel, para Jerusalém, né? Como já fez os Estados Unidos, como fizeram os Estados Unidos, né? Eu até estou duvidando que o governo brasileiro vai chegar a esse limite aí, porque vai comprar um rabo de foguete tremendo aí com praticamente todos os países árabes, né? O Brasil tem relações comerciais muito fortes com o mundo árabe, sobretudo com exportações de carnes e seus derivados. Não acho que vá comprar essa briga, não, né? Os Estados Unidos é cachorro grande, pode comprar a briga que quiser, né? Pode fazer o que bem entender, mas não é o caso do Brasil. De qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer. Mas esse ano realmente, como diz o jornal Zero Hora aí, é um ano que vai dar o que falar, né? Um ano que vai dar o que falar. Que deu o que falar, já deu o que falar. E eu não me refiro apenas à eleição do Bolsonaro, que por si só já é um acontecimento assim revolucionário, eu diria inédito na história, né? Também foi inédita a eleição do Fernando Collor. Eu estou bem lembrado, né? Foi uma eleição realmente atípica, né? Mas o Collor nem de longe lembra o Bolsonaro, né? E as forças que giraram em torno da eleição do Bolsonaro. Isso não tem paralelo na história, né? Nós estamos aí encerrando um ciclo de pelo menos 30 anos na história do Brasil, desde a Constituição de 88. É um novo Brasil que deve vir aí a partir de 1º de janeiro, né? Vai ser um acontecimento realmente estupendo, né? Porque o que nós vamos ter aí, basicamente, se eu tiver que traçar grandes linhas, né? Que são na área da economia e na outra área que é política e social ao mesmo tempo, né? Na área da economia, pela primeira vez nós temos um governo aqui extremamente comprometido com a liberdade de mercado. É o liberalismo na sua forma mais avançada. Esse pessoal que o Paulo Guedes está montando ali no Ministério da Economia, no novo Ministério da Economia, que por si só já esse Ministério da Economia tem um formato completamente diferente, porque nesse guarda-chuva ali se inclui não apenas as atividades da fazenda, do tesouro, portanto, mas também da própria produção, né? Quando o Paulo Guedes diz, eu vou ensinar para a indústria como é que ela vai se salvar a si mesma, nós vamos salvar a indústria. O que ele está dizendo? Ele está dizendo parecido com aquela conversa do Collor, né? Tem que acabar com essas carroças, o Brasil está vendendo carroça, se referindo aos carros, né?
que eram tudo carros com modelos atrasados. O Collor, nesse sentido, introduziu mudanças fantásticas na indústria brasileira, mas insuficientes. Ele ficou até muito pouco tempo ali, porque se envolveu em dramas de corrupção inéditos, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós temos agora aqui, eu repito, é uma economia que vai adotar um modelo liberal da forma mais avançada, né? Então, isso dá para esperar aí o quê? Dá para esperar uma abertura de mercado muito grande, sobretudo para bancos, né? Esses bancões aí vão ter que rebolar aí, né? Nesse próximo governo aí. E precisa haver mesmo essa concorrência, porque o sistema financeiro está controlado aí por 7, 8 bancões aí que fazem o que bem entendem e que estão, queiram ou não queiram, junto com, claro, essa dívida pública enorme que precisa ser girada aí, que exige altos juros, né? Mas mantendo esse status quo aí que convém para esses bancões aí. Mas a abertura da economia não vai se dar apenas nesse aspecto aí. O próprio Temer até já se antecipou abrindo o mercado aí para o setor aéreo, mas vem muito mais coisa aí pela frente. Vocês não perdem por esperar, sem contar essas privatizações que vão ocorrer. Aí o próprio Bolsonaro já disse, olha, nós temos 400 estatais federais, no mínimo 200, 250 delas não serve para absolutamente nada. Isso aí vai fechar já de cara. Fecha de cara. Se mandar para o Congresso uma proposta nesse sentido e ela não passar, mata por inanição. Mas então, na área econômica é isso aí. E na área política e social, é evidente. Quando eu estou falando de economia, então vocês pensem também em reforma da Previdência, em reforma tributária, enfim, essas reformas das quais nós estamos falando há muito tempo aí, que não são realizadas, que vão melhorar os fundamentos da economia, sobre os quais então a própria economia privada poderá trabalhar com muito mais desembaraço, né? Eu prevejo aí um crescimento do PIB para o ano que vem de pelo menos 3% até 4%, mais do que o dobro do que nós vamos conseguir esse ano. Bom, e política e socialmente, então aí não se trata de liberalismo propriamente dito, até pelo contrário, né? Nós vamos ter um corte bem conservador, né? Não apenas na área da segurança pública, com o Moro, e o Moro está vindo aí que não é para brincadeira. Então, os barões da República instalados no Senado, na Câmara, enfim, nas grandes empreiteiras, essa gente da área empresarial que passou a vida inteira mamando nas tetas do governo, esse pessoal aí vai ter razões mais do que sobrado para botar as barbas de molho. Então, nós vamos ter não apenas mudanças graves nessa área de segurança pública, mas também na área cultural. A Lei Rouanet, por exemplo, o próprio Bolsonaro já tem falado, vai ser drasticamente reduzidos os valores entregues para a área cultural. Eu achava até que devia suprimir completamente, acabar com a Lei Rouanet. Mas enfim, na área da educação, a questão da escola sem partido, né? Pode não vir com esse nome, mas virá aí. Na saúde, com o fim do programa Mais Médicos, a elaboração de um programa mais sustentável, né? Ou própria Bolsa Família, repaginada aí para fazer com que os brasileiros que vivem de ajuda estatal possam pensar em viver a sua própria vida com seus próprios meios. Enfim, senhores, eu os convido para dar uma olhadinha, inclusive no meu blog, www.polibebraga.com.br, para examinar ali o que vai acontecer nesses 100 dias de governo. Tem ali um link, vocês podem dar uma olhadinha ali. Ali não diz exatamente o que o governo vai fazer nesses 100 dias, mas ele desenha o modo como esse governo vai operar, em muitos casos até de maneira transversal, ou seja, fazendo com que assuntos, pelo menos um prioritário para cada ministério, possa transitar através de vários ministérios, né? Então é uma transversalidade. Isso não se viu nesses últimos governos aí. Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, o prefeito Marquesan tem tentado fazer isso muitas vezes. A própria Ieda Cruz, quando foi governadora, ela adotou esse modelo de transversalidade, que não é o único. Então, mas enfim, está bem claro aí, não vai haver voluntarismo, né? Esses formatos todos que estão sendo colocados à disposição do público para examinar demonstram que não vai haver voluntarismo, né? Esse governo que vem aí sabe exatamente o que tem que fazer.
As grandes linhas mestras na economia, é isso que eu falei, liberalismo, e na área política e social, reforma política também, né? Mais conservador, né? Corte mais conservador. É isso aí, pessoal. Eu vou ficar falando com vocês durante esse final de semana aqui, até o dia 1º aí, eu quero acompanhar, inclusive, a posse do Jair Bolsonaro, tal como vocês também vão fazer.